bem-vindos a mais um Feminíssima Talks comigo, Lívia Pai, psicóloga, doutora Soninha Machado, especialista em estética, e Pedro Toigo Monteiro, que é designer de calçados, de bolsas e tanatopraxista. E hoje o assunto vai render, né, gente? Vai. Sempre rende, né? Mas tem uns que rendem mais que outros. Porque todo mundo tem problema com família, não é? Gente, família é uma árvore que se rega. Ela precisa ser regada, como todos os relacionamentos, mas também se poda. Eu acho que essa frase ela é muito verdadeira, não é, gente? Porque a gente tem aquela crença de que a família é uma coisa intocável. Que o amor familiar, ele é acima de qualquer coisa, não é? E muitas vezes isso está nos fazendo um mal e a gente passa por cima da nossa própria dor para manter essa crença de que família não se toca. O que vocês têm a dizer sobre isso? O que eu penso é que, para nossa individualidade, enquanto a gente não impõe limite, nós somos uno com a família, entendeu? Enquanto a gente não consegue pôr aquela barreira, dizer, não, você só consegue chegar até aqui, sim, a gente segue fazendo parte daquele núcleo. No momento que a gente impõe limite, a gente sai e cria a nossa personalidade. Isso é o que eu percebo, porque senão tu fica naquela coisa, assim, da criação de pai e mãe, a convivência com os irmãos, né? Ou quem tem mais proximidade com primos e coisa. Aí fica tudo naquilo, todo mundo faz a mesma coisa. Uma simbiose, né? Uma simbiose, todo mundo faz a mesma coisa, ninguém tem limite, né? Então, eu acho que a questão é a individualidade, a gente saber impor limite. Até aqui vocês podem chegar, daqui para cá não dá mais. Até porque nessa árvore muitos galhos podem nascer tortos, não é? E daí só podando para resolver, porque dificilmente numa família todos pensam igual, todos têm os mesmos valores, E quando existe algum choque, se tu não coloca o limite e dizer não, daqui para frente não dá. É a permissividade, né? Tu te machuca, né? Que é muito tempo eu confundi isso na família. A permissão de ir até onde eu deixo e a permissividade que as pessoas têm, acha que pode ultrapassar os limites, né? Então, eu acho que a gente, no meio da família, tem esse dodóizinho de não dar permissões, né? A gente acha, não, mas mãe pode tudo, pai pode tudo, irmão pode tudo. E eu acho que nada pode mais do que o respeito. Né? Não há amor que supere respeito, não há nada. E, inclusive, eu acho que o amor ele só é construído e baseado e verdadeiro quando é baseado no respeito, né? E acho que existe muita das famílias que elas têm permissividade, não permissão. E continuam agindo nessa permissividade, sabe? E isso faz um mal para quem se permitir e para quem ultrapassa também os limites. Claro. Porque quando é podado, fica de mãozinho, né? Já se ofende. Já se ofende. Já se ofende, daí tu é o mal da família, tu não presta, não é? Quando tu decide mostrar que tu quer respeito, que tu quer que te validem, não é? Daí tu é o ruim. A gente tem aquela ideia de que os pais ocupam um lugar acima do altar, acima do bem e do mal, não é? Até uma certa idade da vida da gente. Não é? Eu, pelo menos, achava que os meus pais estavam certos em tudo, sabiam tudo. E quando tu chega numa certa idade que tu começa a enxergar também as vulnerabilidades deles, os erros deles, não é? Algum lado não tão bom deles, a gente meio que entra assim, numa crise existencial até saber qual é a da gente, não é? E que tu não precisa ser igual. Mas é complicado isso, porque isso mexe com coisas muito profundas dentro da gente, como a culpa. Porque a culpa é muito complicada, né? Eu acho que não tem coisa pior do que tu viver com a culpa. E a culpa é só a gente que carrega, né? Só a gente. É muito solitário, muito né? solitário, então é complicado. É uma dor muito solitária a culpa, porque tu carrega, tu sofre com ela e ninguém pode fazer nada, a não ser tu te absolver daquilo e ver que tu não tem nada a ver com isso, não é? A gente esquece. Eu me lembro que uma vez eu estava falando com o meu antigo terapeuta
E eu estava falando de um problema de família de uma senhora que fazia parte da nossa família, não era minha direta, mas ela fazia parte da família. E eu dizia, como é que uma mãe pode agir assim? E ele dizia assim, tu não esquece que as mães também matam, roubam, também têm seus problemas, também são más, não é? Elas também geram filhos. E a gente não quer enxergar a família dessa forma, não é? Por que acontece isso, Lívia? Pois então, uma boa pergunta. Sim, é que a gente faz perguntas aqui. É uma Joga boa bomba. Geram outras perguntas, mas então, a ideia é justamente essa, né, exatamente. Aí, pensando, eu começaria dizendo que eu compartilho do pensamento que vocês trouxeram aqui, que a família nos remete à ideia de uma unidade. Então, é como se não existissem diferenças. Mas, pelo contrário, as diferenças, elas precisam existir, elas existem, né? Sim. E acho que aí começam, talvez, alguns conflitos, quando as diferenças passam a se fazer presentes, né? E daí acontece aquilo que a Soninha falou, não é? Que é o desrespeito do outro te olhar pensando assim, não, ele não é igual a mim, ele pensa diferente de mim e eu vou respeitar isso. Isso. E outra coisa que, vamos tentar responder a tua pergunta, né? Eu acho que a família é um grupo. E como um grupo, eu acho que acontecem muitos processos inconscientes nesse grupo, que ninguém tem consciência ou sabe ou se dá conta do que está operando ali. Uma outra ideia que me veio também é que a gente tende a falar família e cada um vai se reportar à sua família. Claro. E vai pensar que, bom, para mim família é uma coisa boa, me remete a coisas boas, mas para outra pessoa daqui a pouco família significa outra coisa, como tu estava trazendo a conversa com o teu antigo terapeuta, onde ele disse assim, não, tem famílias onde as pessoas sofrem muito. Claro. E que talvez uma mãe represente uma outra coisa diferente do que mãe é para mim. Eu acho, de novo, tentando voltar para nossa pergunta, de que nós somos humanos interagindo, né? Claro. E acho que dessas interações se produzem muitas coisas. Eu acho que família é um espaço de vínculo. E os vínculos não são só de amor. Os vínculos são de ódio, são de raiva, são de competição, são fraternos. Mas eu acho que a gente traz tudo que é humano para as relações. E eu acho que a família não é diferente disso. É um lugar onde a gente também coloca tudo que a gente tem de bom e tudo que a gente também não tem de bom. Não tem de tão bom. O único problema que eu vejo nisso, eu acredito muito assim, que a família também é aquelas pessoas que tu escolhe para conviver contigo, não é? Mas essas pessoas a gente tem mais facilidade quando tu não fecha mais, quando não combina mais de tu virar as costas e viver a tua vida. E a família não, a família parece que é uma coisa indissolúvel, que tu tem que morrer abraçado e passar o pano sempre em tudo que a família faz. Pelo menos é assim que as pessoas costumam agir até agora. Eu imagino que essa geração nova que vem vindo, ela já vem com mais consciência, não é? De individualidade, de saber quem elas são. Sim, até onde pode chegar, né? Até onde pode chegar, aprender a colocar o limite sem culpa, porque a minha geração foi muito complicada. A minha geração, tu não podia discordar, tu não podia dizer que o teu pai ou a tua mãe estava errado, tu não podia deixar de apoiar um irmão teu mesmo que ele não agisse conforme a forma que tu pensa, né? Tu tinha que proteger a família sempre, mesmo que tu não concordasse. Mesmo que isso doesse, mexe muito com a gente, né? Porque tu acaba tendo essas atitudes assim que não são premeditadas, elas vêm porque é uma coisa assim de raiz, né? E tu aprendeu a viver daquela forma. E tu age, daí tu vê que tem alguma coisa errada contigo e que tu não sabe por que é. E eu acho que a raiz muitas vezes está nisso. A gente vai para um break comercial, já volta, então não sai daí. Oi, eu sou a Cauane da Matéria Pura e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu cuido da minha pele. Começo o dia com a minha rotina de skincare, feita com muito carinho e com produtos que eu confio. Primeiro, eu utilizo a espuma de aveia para uma boa limpeza, para remover as impurezas e deixar a pele bem fresquinha. Depois
Depois vem a hidratação. O melhor é que na matéria pura eu consigo manipular um creme específico para as necessidades da minha pele. E para finalizar, o passo que nunca deixo de lado, o filtro solar. Ele é essencial para proteger a pele contra o envelhecimento precoce, as manchas e até a luz das telas. Mesmo nos dias nublados, ele sempre faz parte da minha rotina, porque cuidar da pele é também uma forma de cuidar de mim. E o melhor é que todos esses produtinhos incríveis você encontra aqui, na Matéria Pura, localizada em 2 endereços, em Porto Alegre, na Cristóvão Colombo 2009, e em Carlos Barbosa, na Rua Rio Branco. Venha até a farmácia e converse com uma de nossas farmacêuticas. É hora de Dr. Quievin aqui comigo e hoje nós vamos falar do Morpheus, que todo mundo está ouvindo falar, não é? Quais são os benefícios e para que é usado o Morpheus? O Morpheus é um aparelho que ele conjuga 2 tecnologias. Ele é uma ponteira onde saem pequenas agulhinhas, é um microagulhamento, tá? E depois que essa agulha penetra na pele, ele consegue de maneira inteligente produzir calor na pele, de maneira um pouquinho mais profunda, de maneira intermediária e de maneira bem superficial. Com isso a gente consegue estimular toda a derme. Quando a gente faz um estímulo mais superficial, a gente tonifica. Quando a gente faz um estímulo mais profundo, a gente consegue tratar aquela gordurinha logo embaixo da pele também. E isso causa um fortalecimento, uma tonificação da pele, e a gente consegue programar o aparelho para tratar mais flacidez, celulite, lipedema. A gente consegue programar um pouquinho. Então, assim, a programação do Morpheus é diferente quando a gente trata o rosto, quando a gente trata o corpo. Tá, mas ele pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo? Exatamente, as ponteiras mudam e a programação do aparelho muda também. No rosto, o objetivo principal é fechar poros abertos, diminuir a flacidez, melhorar o tônus do pescoço, por exemplo. Ele melhora bastante a qualidade, é um dos tratamentos para a pálpebra inferior, melhora pequenas rugas, então assim, código de barra. Então tudo que precisa de tonificação, de melhora da qualidade da pele, a pele ficar mais brilhosa, a gente pode fazer com o Morpheus. E ele pode ser feito de uma maneira isolada, tá? Ou associado com uma cirurgia. Claro. Tá? E ele precisa de uma anestesia local, tá? Porque ele é assim, feito sem nada, né? As agulhinhas entram, ele fica dolorido. Então a gente anestesia o local e faz. Então tem muitas pessoas que aproveitam, quando vão fazer algum procedimento cirúrgico, pedem, doutor Carlos, poxa, vou aproveitar a anestesia e vou fazer o Morpheus, tá? Então quando a gente vai fazer no consultório, a gente não consegue tratar o corpo todo, por exemplo. Sim. A gente tem que focar em algumas regiões, uma coxa, por exemplo, né? Um braço. E quando a gente vai fazer o rosto, como é uma área menor, a gente consegue fazer o rosto e o pescoço todo. Perfeito. Semana que vem, mais Dr. Carlos Quievin com vocês. Estamos de volta e hoje falando sobre a família. A família, que é uma árvore que a gente tem que regar, mas também tem que podar. Gente, falando em rega, não é? As pessoas acham que porque é família, tu não tem que regar diariamente aquela relação para manter ela num nível saudável, não é? Acham que vai levando nas coxas, né? E não tão Aí quando vê, foi. Claro, porque daí manda longe, apronta e a família sempre volta. Né? Quando é que as pessoas vão se dar conta que hoje em dia as pessoas que são felizes, que se cuidam, que têm autoamor, elas não vão mais aceitar esse tipo de coisa. Que no momento que elas verem alguma coisa que elas não gostam, sendo família ou não, elas vão ter o discernimento para cair fora e tocar a sua vida. Ainda bem, né, Carmen? Porque antes a gente engolia e seguia o baile. E ficava com o buraco dizer, por dentro, né? Seguia o baile, tu ficava com um buraco emocional horrível. Enorme. Ainda bem que daí tu tinha problemas seríssimos de saúde, problemas de saúde mental, não é? E ninguém sabia por quê. Por que será? Sabe que eu nunca... Eu às vezes fico pensando na minha família, assim... que eu vejo irmãos, eu não tenho irmãos, né, mas eu vejo no caso do meu pai e da minha mãe, nem minha mãe nem meu pai são conectados com os irmãos.
Meu pai menos ainda, mas a minha mãe tem os irmãos dela lá, tipo, eles se gostam, se respeitam, mas não convivem. Não tem aquela coisa de, vou ligar pro meu irmão, vou contar, vou trocar uma ideia, vou isso, vou aquilo. Nós sempre fomos muito afastados. O meu pai com os irmãos dele, menos ainda. E, por consequência, eu não tenho relação com os meus primos. Nenhuma. Da gente se encontrar, parar, sentar e ficar se olhando, assim. Sabe? Eu tenho uma prima da parte do meu pai, que é a única pessoa que eu converso. Dos primos. Isso se dá a falta de afinidade ou... No caso da família, tu vê como família, cada um tem a sua. No caso da família do meu pai, eles sempre foram muito afastados, assim, sabe? Sempre foi uma situação meio esquisita. E no caso da minha mãe, eu nunca me embiquei muito com eles nunca me trataram com carinho. Eu sempre fui meio escanteado, assim, né? Tanto é que hoje eu só falo com uma tia minha, com a irmã da minha mãe. Os demais eu não, assim, só socialmente quando tem alguma coisa, mas são pessoas que eu não sei nada da vida, não sabem nada da minha. Eu acho que é uma questão muito de criação, da maneira como a gente viu o mundo, porque eu sempre tive muito próximo de amigos, que eu escolhi minha família, e eu vejo que meus pais sempre me botaram junto dos compadres deles, com os filhos, e a gente meio que escolheu uma família, entendeu? Claro. E a sanguínea não foi tanto, assim. A gente até estava comentando sobre o caso de tu ter tido o privilégio, né, das tuas duas famílias também. Então, é uma coisa, acho que fazendo uma análise assim é interessante a gente ver que nós não precisamos estar focados só numa, né? É que tu já vem dessa geração mais nova. De sem conexão. Que a gente já prega isso com a geração mais nova. Eu, por exemplo, a minha filha, ela entende que ela tem que estar onde ela é respeitada. Que tu dá na medida que tu recebe. Exatamente. Na minha geração já era diferente. Eu fui criada, eu tenho mais duas irmãs, que a gente tinha que ser unida. E pronto. Tanto que hoje mesmo assim que a gente briga, a gente se fala todos os dias de vídeo pelo celular. Todos os dias. Não tem um dia que passa, mesmo que a gente brigue, discuta, saia do grupo da família. Volta depois. Volta. No outro dia, como se nada tivesse acontecido. Né? E isso é ruim, eu posso até falar assim, de lugar próprio, porque muitas vezes chega aquele dia que eu briguei, que eu não concordei, que eu não tô com vontade de falar, mas eu ainda me vejo levada a entrar na ligação, porque senão eu me sinto culpada. É uma culpa, assim, que não tem sentido. Não tem sentido mesmo. Mas foi enraizado lá na frente, que as irmãs tinham que estar sempre unidas e que se uma precisasse da outra, sabia que podia contar. Como se não entrassem os agregados, não é? Porque os maridos, os cônjuges, vêm de outra educação, vem de outra família, sistema. de outra base, né? E claro, daí cada um forma a sua família com o seu sistema, né? Mas isso é uma coisa que eu ainda carrego comigo. Tem aqueles dias que tem vontade de dizer, não, hoje eu não quero falar com ninguém. Mas eu falo, ainda falo. Sabe que eu... que ainda pode mudar. Eu fico pensando, eu vejo assim os meus amigos, eu tava falando agora sobre relação com irmãos, né? Eu não me lembro de ter nenhum amigo que tenha relação com seus irmãos, assim, sabe? Do tipo, que curtam seus irmãos ou que tem essa coisa meio... porque os irmãos normalmente são muito diferentes um do outro. Não é? E ainda mais hoje, que daí já sabem botar limite até demais, e aí já vira meio que um quebra-pau. Hoje a gente enxerga com mais clareza quando existe uma preferência do pai ou da mãe por um filho, não que ele vá gostar menos, porque eu acho que tu gosta. Mas uma proteção, às vezes. Né? Eu acho que provavelmente é aquele filho que tu tem mais afinidade, né? Porque existe. É difícil a gente falar claro sobre isso, mas existe. tem, né? Mas é claro que existe isso. Tem o filho que os pais confiam mais, isso sempre tem, né? Tem um que é o responsável. Porque os pais conhecem os filhos. Claro. Eles conhecem, quando tu não tem filhos, Pedro, mas quando tu tem um filho, tu conhece o filho, tu sabe, tu conhece teu gado. Exatamente o que ele tá pensando, eu tenho os três, né, que são os do coração, que eu sei exatamente o que esperar e o que eu posso contar com cada um deles. Claro. Sabe, eu sei o que eu posso contar com a Bianca, eu sei o que eu posso contar com o Dia, eu sei o que eu posso contar com o Gui,
Por quê? Porque cada um tem a sua personalidade e teve em mim esse entendimento de entender que eles são diferentes e todos eles têm qualidades excelentes. Mas é que tu, na verdade, Soninha, tu tivesse uma escola. Tu teve uma escola. Primeiro, porque tu fosse adotada, convivendo com a tua família original. Sim. Sanguínea. Tu tivesse duas famílias, que tu pôde olhar os dois lados, duas famílias com percepções diferentes, realidades diferentes. E eu amo as duas com a mesma proporção. Cada uma com seus defeitos e suas qualidades. Com certeza. Correto? Eu tenho certeza que eu não seria quem eu sou se eu não tivesse Tu é se não uma fosse mulher. nenhuma dessas duas famílias. Além disso, ela é uma mulher que ela adotou. Quantos tu adotaste? Os meus 3 são do coração, 3. né? Então, eu acho que isso que te faz ser tão empática. Talvez. Não é? De te colocar no lugar do outro. Porque isso aí, tu teve essa visão desde Sim, é um privilégio. Né? É um privilégio. É um privilégio. É um Assim, privilégio. Eu tenho uma afinidade muito grande com a minha irmã Cristina, que é a minha irmã adotiva. Assim, a gente pode ficar 2 anos sem se falar, mas a gente começa o assunto da onde a gente parou, sabe? Minha irmã, Cata, por exemplo, eu sinto falta dela, nem que seja para dizer como é que tu tá. Às vezes eu vou responder o que ela me respondeu no outro dia, mas eu tenho que saber como ela tá. Eu tenho uma outra irmã que ela não é muito de estar muito próxima, mas quando ela tá com saudade, sabe o que ela faz? Vamos nos reunir para comer. Sabe? Sim, cada um tem seus códigos. E a gente tá sempre correndo, tá sempre perto. A gente tá longe, mas tá sempre perto. Que legal. Sabe, é um amor assim construído. Claro. Foi bem construído esse amor, assim, né? Por isso que eu disse. E é muito, o que eu acho muito legal na minha família, não sei se é em todas, mas na minha família, é o torcer um pelo outro. Vibrar com a vitória de cada um. Quando eu passei na pós-graduação, gente, eu fiquei 1 semana recebendo felicitações, as pessoas me ligando, mas poxa... Mas não são todas as famílias que são assim, Soninha. Tanto que a gente vê hoje, né? Tu abre o Instagram, as primeiras postagens que tu vê sempre são aquelas que dizem assim, ó... eu conto com o apoio dos estranhos, mas não conto com o apoio da família. Eu conto com a curtida dos estranhos e não conto com a curtida da família. Tem muita família que existe competição entre, depois também que tu tem os filhos, daí tu quer que o teu filho seja mais inteligente que o primo. Ai, coisa ridícula, né? Uma coisa pequena. Nossa, Não é nem ridícula, é pequena. Tu sabe que eu nunca tive o apoio da minha família no meu trabalho. Nunca. Só da minha família, da minha mãe, né? Sim. Por parte da minha mãe. Tive muito apoio do meu avô, dos meus pais, mas assim, dos tios, primos, né? Nunca tive apoio. E da família do meu pai foi ao contrário, assim, eu vejo que eles apoiaram muito, sempre que, por mais que não consumissem muito, a família do meu pai é uma família que a gente torce muito um pelos outros. E eu percebo que a da minha mãe é uma competição, sabe? Mas é velado, ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém elogia. Nunca ninguém fala. Ninguém elogia. O que eu percebo? Ninguém, no caso dela, ninguém elogia. Nada, nunca. Só que sempre estão de olho numa crítica. Aí tu comete uma gafe, cai o pau em ti, entendeu? Só espera isso é horrível. Pra mostrar que tu não é tudo aquilo. Que tu não é tudo aquilo. E tu sabe que essa função da minha mudança de carreira, eu parei para pensar muitas vezes, porque durante um período eu não sabia se eu queria fazer a mudança de carreira, porque realmente os sapatos e as bolsas não faziam sentido mais, ou até que ponto que só botaram na minha cabeça que não era bom e que aquilo nunca ia dar certo. Então eu não sei da onde que uma acaba ou onde que a outra começa. Eu ainda fico meio que me perguntando. Por isso que eu acabei seguindo as duas. Na verdade, tu não teve uma transição de carreira. Tu acrescentou mais uma carreira, não é? E eu imagino que deva ter muito a ver. Confunde um pouco. Fica ali enquanto está dando tudo... ok, e a gente sabe que a vida não é isso aqui, que é isso aqui. Quando tá tudo ok, não é? A gente pensa, bom, era para eu estar fazendo isso. Quando começa a dar alguma coisa errada, tu começa a te perguntar, será que eles tinham razão? Mas a gente continua falando nesse assunto em seguidinha do comercial, então não sai daí. Tu sabia que já existe o azulzinho feminino? Pois é, não sabia, né? Mas eu te conto como é que ele é e o que ele pode fazer pela nossa beleza. Acaba de chegar
chegar no Brasil uma geração de peptídeos. São cadeias de aminoácidos que podem melhorar muito a condição da saúde da nossa pele. É o caso aqui, ó, do azulzinho preferido das mulheres, o GHKCU, que é um peptídeo com cadeias de aminoácido e cobre. O que ele faz na nossa pele que está assim, ó, chamando a atenção no mundo inteiro pelos resultados e que foi destaque agora no tapete vermelho? Ele é capaz de fazer com que a nossa pele passe a produzir novamente colágeno como se nós tivéssemos 20 anos de idade. Naquele momento que ele entra no teu organismo, ele faz um rastreamento e faz com que a nossa pele comece a produzir colágeno novamente. Esse colágeno produzido pelo organismo, junto pela ação do GHKCU, né, o peptídeo de cobre, ele leva muito tempo para sair do nosso organismo, o que mantém a nossa pele fresca, limpa, rejuvenescida, e além disso ele melhora sintomas de menopausa, ele melhora a condição das nossas articulações e muito mais coisas que ainda estamos descobrindo com o uso de peptídeos. Quer entender como esse universo grandioso funciona? Agenda uma avaliação comigo e eu vou te explicar tudo sobre o mundo dos peptídeos da beleza e da saúde também. Hora de liberou por aqui e a gente quer saber se você tem alguma coisa para liberar. Gente, para quem está nos assistindo pela primeira vez, Lene Mostardeiro é a proprietária, a dona do Liberou, a mentora. O Liberou, gente. Se você tem uma casa para desocupar de algum falecido, parente ou alguém que está de mudança, ou está mudando de decoração, é só chamar o Liberou, que o Liberou vende tudo dessa casa. Transforma tudo aquilo que não faz mais sentido para aquelas pessoas em dinheiro. Isso é muito bom, não é? E é uma excelente oportunidade também para quem compra, porque vai comprar peças de qualidade, porque a Lene faz uma curadoria super minuciosa, não é? Peças que estão em pleno funcionamento, muitas vezes peças novas a um preço muito abaixo do mercado. O Liberou vai na sua casa, faz o open house e você só vai desembolsar alguma coisa no final, depois que for vendido. Sim, é super tranquilo. É muito tranquilo. E você se encarrega de tudo, não é, Lene? E com a maior descrição possível. Com a maior descrição possível. E o Liberou, claro, está sempre pensando em como deixar as coisas mais fáceis para você. Estamos de volta e hoje falando sobre família. O quanto a gente tem que regar e o quanto a gente tem que podar para chegar nesse equilíbrio de relação saudável. A família muitas vezes nos adoece quando a gente não se dá conta disso, não é? É impressionante como as pessoas não têm, quando tu fala em família, tu não tem muito essa consciência. Às vezes tu sabe lidar com amigos, não é? Com pessoas próximas, mas falou na família, a gente toma pau e simplesmente acha que é normal. Acho que tem muito a ver com a questão, por exemplo, a maioria das pessoas quando recebe uma crítica da família tem medo de expor a própria opinião para não ser criticado pelo pai e pela mãe. Será que por isso ou será que por medo de deixar as pessoas desapontadas? Sabe a mãe quando tu fala um negócio? Sabe quando a mãe te dá um beliscão embaixo da mesa na ceia de Natal? Eu sei. Sabe quando ela te dá um beliscão do tipo, não fala assim, tu vai virando assim, não fala assim do teu primo, sabe? Que daí tu fala um negócio. Então eu acho que esse beliscão que tu ganha quando é pequeno, ele vai se prolongando. Aí acredito que tu tenha que ter muita força para poder quebrar a tua, como é que eu posso dizer, a tua sensação, a tua... Tu romper com aquilo. Para tu romper com aquela ideia que tu tem de pai e mãe. Né, que às vezes é aquele beliscão que tu leva embaixo da mesa, tu tem aquilo, aí quando tu é pequeno, aí tu vai crescendo e tu vai vendo, não, eu levei um beliscão, mas eu sigo não concordando com o que o meu primo falou. Tô dando exemplo de primo, claro, né? Mas bancar aquilo. E quando tu vai bancando aquilo, tu vai percebendo que tu vai lutando contra o teu pai, contra o teu pai e a tua mãe, teu avô, tua avó, modo de dizer contra o sistema, contra os líderes do sistema, entendeu? O topo da pirâmide, ele tenta te
te podar, te polir para evitar algum desgaste familiar, alguma coisa. Então eu noto que a gente tem que ter uma força muito grande. Eu precisei ter uma força muito grande de embate, principalmente com a minha mãe, para quebrar um ciclo, para quebrar um padrão familiar que a gente já vinha trazendo há muitas gerações. E quem que te deu essa consciência? Foi teu pai? Ou... Meu pai. Meu pai. Sim, mas tu tinha o apoio dele, né? Meu pai sempre foi meio bicho grilo, riponga, assim, daí minha mãe, imagina, uma família Sim, teu toda... pai é good vibes, ele é completamente good vibes, daí minha mãe, imagina, minha mãe é toda de uma família extremamente tradicional, servidores públicos, não, tu tem que fazer concurso na vida, todo mundo, tudo engessado. Meu pai é de uma família completamente bagunçada, e ele completamente, assim, mandando todo mundo pra bem longe, não tava nem aí pra nada. Então, quando ele conheceu minha mãe, ele tinha um cabelo desse tamanho, tava vendo as fotos e um barbão, assim. E aí, isso as histórias que eles contam, né? Que daí quando ele era muito amigo do filho da melhor amiga da minha avó. E a minha avó, a primeira vez que o viu numa janta em casa, ela olhou assim, ela entrou aquele cara com aquele cabelo bagunçado. Já veio com aquela coisa assim, daí ela olhou aquilo e daí ela olhou pro meu avô, ai, que absurdo que a Jô tá com o Marcos, olha o jeito que ele é. Daí ela ligou, vou ligar pra Gladys, que era a melhor amiga dela, para ver o que ela acha, porque ele tinha comentado que era amigo do filho dessa senhora. Aí ela ligou, Gladys, o que tu tem para me dizer do tal de Marcos, o Gago? Gago é apelido do meu pai, né? O que tu tem a dizer do Gaguinho? E ela, meu Deus, o Gaguinho tá namorando a Jô? Que bênção, Ana, que bênção! Graças a Deus, que coisa bem boa. Daí soltou aquilo dela, se aliviou. Mas ele foi uma luta muito grande para ele se inserir naquele sistema. E dentro disso, né? Eu quebrei o meu padrão de mundo. O cara que usa roupa rosa, tô sempre colorido, meus primos são tudo quadradinho, assim, então consegui sair desse sistema, eu tive muito apoio dele, mas eu acho que eu tive muita força interna, eu faço terapia desde muito cedo, desde os 3 anos. Mas isso graças a eles. Graças a ele, mais que a minha mãe. Eu que conheço os pais do Pedro, é impressionante, assim, como eles se complementam. Né? Apesar eles são de serem ótimos. Diferentes um do outro, a gente percebe isso de conversar com eles. Eles se complementam. A gente vê uma harmonia tão grande dos dois e daí a gente entende por que tu é tão bem resolvido, Pedro. Tem muito disso. E tu sabe que a minha relação... tu rompeu muitos padrões. Total. Não é? Não, e rompo até hoje, inclusive no meu relacionamento. Porque o Iago, que é todo quadradinho... Não, olha como são as coisas, como a gente repete padrão, né? Imagina... Eu sempre dizendo que eu não queria ir para o sistema financeiro, não querer trabalhar. Com quem que eu casei? Um atuário do sistema financeiro, executivo de uma empresa quadradinha, que anda de roupinha. Tu sabe? Padrão. Entendeu? Todo quadradinho, daí eu, assim, peguei, repeti o padrão, né? Aí eu penso assim, ó, daí eu vejo até hoje que no próprio Iago eu quebro altos padrões. Ele não consegue entender algumas coisas que eu faço, assim. E que daí... Ele chega, ele diz, é engraçado, quando meus pais estão aí, ele chega e diz pra minha mãe, porque o Pedro não pode isso, não pode aquilo. Ela realmente não pode. Aí chega meu pai, que tá do meu lado, né? Não, acho que tu tem que fazer isso aí. E eu também acho. Daí ficam os dois polos brigando, assim. Mas é a força. Eu vou te dizer, o teu pai e a tua mãe, assim, é bonito de se ver. Eles são ótimos. Eles são pessoas maravilhosas. Eles são muito divertidos. E eu acho que tu deve isso a eles. Total. Sabe? Total. De tu ser uma pessoa que tu sempre te bancou. Não, e eu acredito que as nossas peculiaridades todas, não as minhas, as nossas, né? Elas têm muito a ver com todas as forças que a gente tem para sobreviver no meio, né? Sobreviver aos nossos desejos. Claro. Né? Então, assim, eu percebo que hoje eu só tenho a personalidade que eu tenho e que é bem forte, diga-se de passagem, porque eu sou um sargentão, né? E sempre tive essa coisa dos meus relacionamentos, tanto com os amigos, assim, de ter essa coisa muito impositiva, né? Então, assim, eu sempre impus muito por ter uma personalidade forte. E isso dentro da família é complicado. E eu fico pensando, às vezes, que se eu tivesse um primo ou alguém que também tivesse uma personalidade muito forte, nossa, eu ia detestar a pessoa. Ou não. Será? Eu acho que eu ia detestar. Será? Eu acho que eu ia detestar.
parando para pensar se fosse alguém que nem eu, assim, porque é boca braba. É difícil, é tudo. As vozes aqui ficam o tempo inteiro, assim. Os intrusivos. As vozes. Não, eu não vou fazer isso aqui. Eu fico comigo o tempo inteiro. É um debate, assim, mental. Quando tu te relaciona com uma pessoa, assim, como no caso tu e o Iago, né? Que vocês são... tu é o vinho e ele é a água. Isso, total. Eu ia dizer o contrário. Mas às vezes tu tá esperando ter essa permissão do teu companheiro para tu também poder ser aquilo que tu quer ser, entendeu? Eu vejo assim. E ele é mais quadrado do que tu imagina. Quando eu entrei no meu relacionamento, que eu tenho um relacionamento super longo, de 43 anos, que é uma coisa rara, né? Hoje em dia, cheio de altos e baixos, é óbvio, quem diz que vai tudo tranquilo, mente, né? Porque tu segura muita barra no meio de tudo isso. Eu percebo que muita coisa que eu fazia, que eu instigava, porque eu sempre fui de fazer as coisas, que eu instigava o meu marido, ele ia na onda, entrava na minha loucura, porque no fundo ele era assim também. Sim. Só que não tinha coragem de demonstrar, né? Então... Querido do Flávio. Gente, ela é muito doida. Ela deve enlouquecer ele há 40 anos. Mas ele gosta. Ele gosta. Ele deve ser mais louco que ela, né? Ele embarca em todas as minhas loucuras. Ai, como é bom ter alguém assim, né? É muito bom. É muito ótimo. bom. Porque tu consegue ser o que tu quer ser, né? Tu não precisa ter máscara pra nada. Afinal, eu acho que quando duas pessoas estão juntas, o objetivo delas é o mesmo, serem felizes juntas, não é? Então, claro que serem felizes juntas. Eu entendi serem infelizes juntas, eu não, serem felizes. Felizes. Porque vai muito de tu respeitar o outro, ele te respeitar, e tu entender que aquele outro casal, aquela outra família que não tem coragens para algumas coisas, que quer levar uma vida mais fechadinha, é o jeito dela. Eu acho que tu poder te colocar no lugar do outro, isso vale para família, para amigos, vale para tudo. Tu respeitar o jeito do outro, eu acho que daí tá ganho e tá entendido tudo. Total. Porque os atritos acontecem, eu acho que acontece o julgamento, acontece o abuso, o desrespeito, quando tu não entende que o outro é diferente de ti. E tá tudo bem. Ele vê a vida de um jeito diferente de ti. Será que ele precisa ser julgado, criticado todo dia? Isso dentro das famílias. Eu acho que o maior erro dentro das famílias é o julgamento, é tu querer que o outro seja idêntico a ti, é tu querer que o outro haja como tu. É aqueles pais que têm um filho que quer ser médico, o outro quer ser profissional liberal. Não, eles acham que tem que estar todo mundo dentro do mesmo padrão. Do não. quadradinho. Cada um é de um jeito. São irmãos, mas cada um é de um jeito, né? E cada um quer alguma coisa diferente para sua vida. Nós já voltamos em seguida do bloco comercial, não sai daí. Você já ouviu falar na capítulo seguinte? A capítulo seguinte, Get It Sale, trabalha com intermediação de vendas entre pessoas. É muito fácil você vender produtos de porte maior, de porte pequeno, ou então antiguidades pela capítulo seguinte. A capítulo seguinte faz toda a intermediação na maior segurança, sigilo e privacidade dos envolvidos, seja dos compradores ou dos vendedores. Então, se você tem alguma coisa para vender ou quer comprar alguma coisa, a capítulo seguinte, Get It Sale, é uma excelente oportunidade. E toda semana você tem que ir lá conferir no Insta da capítulo seguinte as novidades da semana. Porque quem sabe lá está a peça que você tanto procura. E com valores super justos. Capítulo seguinte, Get It Sale, não esqueça esse nome. É hora de Andê aqui no Feminíssimo. E quando a gente fala em Andê, a gente fala assim, ó, naquele básico super necessário e melhor, gente, preço direto de fábrica. E hoje a Ana trouxe, assim, coisinhas para os pequenininhos. Eu amo! Olha aqui, gente. Olhem o que é o pijaminha caneladinho. Esse pijama aqui, ele vai até o tamanho 16, o infantil, até o tamanho 16. Né? E o adulto, MGGG, né? Exatamente. Então, assim, ó, gente, os adultos ainda não chegaram, mas estão chegando.
pode ter fila de espera, porque chega e já sai correndo, né? É muito rápido, esse então, pijama quem voa. quiser já encomendar, entrar na fila, já pede. Não esqueçam que é preço de fábrica. Isso aqui também é super bom para dar um presente, né, Ana? Sempre cai bem, né? Sempre. Esse pijama usa o ano inteiro também, no verão, inclusive com ar-condicionado, né, para as crianças. Não, e ele é maravilhoso, e a malha dele é incrível. Ainda falando no infantil, chegaram as térmicas infantis e as calcinhas. Gente, essas calcinhas também são térmicas, lembrando que para criança não tem coisa melhor no inverno, porque é fininho, não dá aquele volume todo. Dá até para dormir, porque ele é muito confortável. E dá para usar por baixo de uma roupa, como a gente costuma usar quando viaja, não é, para esses lugares muito frios, ou então só ela. Então, é bárbaro. Essa aqui também nos mesmos tamanhos. Mesmos tamanhos. E claro que a Andê faz para os adultos, eles não podem ficar de fora, né, Ana? De jeito nenhum. Do P ao GG, é a hora de você garantir o seu térmico, porque essas aqui também são peças que chegam e já saem, né? Já sai. Você compra Andê através do WhatsApp da Andê, do Instagram, ou então direto na torre comercial do Lindóia Shopping, que é o showroom da Andê, mas daí tem que marcar horário. Tu já ouviu falar em lipedema e o que ele causa de transtorno na saúde da mulher? Não sabe? Então aguarda aí que eu já te conto sobre ele. Lipedema é uma gordura inflamada que surge normalmente nas pernas, bumbum, canela, pés, braços e alguns na barriga. O que ele tem de diferente e que incomoda tanto? Ele dói, ele inflama, ele retém líquidos, ele piora muito o nosso sistema de retorno venoso e a gente está sempre com aquela sensação de pernas pesadas, doloridas, e muitas mulheres que se incomodam com lipedema às vezes não conseguem nem sair de casa por causa da dor. Mas aqui na clínica nós temos uns tratamentos completos que vão desde suplementação vitamínica, fator OC para diminuir a inflamação do teu lipedema e laser velário, além de massagens e tratamentos manuais que vão diminuir bastante esse desconforto causado pelo lipedema. Tu não sabe se tu tem lipedema? Então agenda uma consulta comigo, a gente vai fazer todos os testes para que tu saia daqui segura do tratamento que tu vem fazer. Chama no WhatsApp, agenda tua consulta e vem entender como funciona o lipedema no teu corpo. De Estofaria Venturini aqui no Feminíssimo. Eu estou aqui com a Joyce, com a Antonella, não é, Antonella? Gente, a Estofaria Venturini, ela é muito conhecida e tradicional aqui no Rio Grande do Sul. É a preferida pelos arquitetos e decoradores. Por quê? Porque a Estofaria Venturini é especialista no tradicional dos tradicionais, que é o Chesterfield e a Bergère, não é? Isso aí. Vocês constroem o Chesterfield e a Bergère desde o zero, não é, Joyce? Desde o zero. Toda a parte da madeira, do estofado dele, né? A gente faz a medida e o tamanho que a pessoa quiser, né? Tá, então, assim, ó, a pessoa quer um tamanho especial de Bergère, dá para fazer? Dá para fazer. Tá, e a Bergère pode ser feita, claro, tanto em tecido quanto no tradicional couro. O couro é maravilhoso, não é, Joyce? 100%. Vocês também são uma estofaria especializada em captonê e couro, não é? Que não é um trabalho muito comum de que qualquer estofador faz, não é? É um trabalho mais minucioso, tem que ter experiência mesmo para o trabalho ficar perfeito, não é? Dentro do captonê tem que ter bastante experiência. Não, olha, gente, o trabalho da Estofaria Venturini, eu assino embaixo, eu conheço a Estofaria Venturini já há uns 13 anos, eu acho que a gente está junto, né, Joyce? Fazendo parceria. É muito tempo, e o trabalho deles realmente, gente, é impecável. Quando ele vem, a gente não tem nada para dizer, isso aqui não ficou bom, aquilo ali ficou um pouquinho enrugado, porque o trabalho vem perfeito. Estofaria Venturini em 2 endereços, em Capão da Canoa e aqui em Porto Alegre.
aquela que se rega, mas que também se poda. E eu acho que chegou a hora da gente falar para aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis com a sua família, não é? Existem famílias tóxicas, onde o ideal, né, na situação seria a pessoa se recolher, se retirar, mas como se trata de família, e a gente vem de padrões que foram impostos, o buraco é muito mais fundo, não é? E tu não consegue te afastar. Como agir nesses casos? Bah, é a pessoa... né? É complicado. É que eu acho que quando tu tá no meio do furacão é difícil tu identificar, né? E às vezes tu nem sabe que é furacão. Tu só tá repetindo um padrão, ou tu tá vivendo uma coisa que tu sempre viveu e que tu nunca te ligou. Sim, e tu não te dá conta que aquela família tá mais te machucando do que Mas tu nem sabe que ela tá te machucando. Eu vou dizer pra vocês, eu gosto de dividir o que eu tô sentindo e o que eu tô vivendo com alguém que eu confio. Que não precisa necessariamente ser a família, né? Não, pode ser um amigo, uma amiga, até pode ser alguém da família que tu confia de um outro jeito, né? Uhum. Mas eu gosto muito de dividir o que eu tô vivendo até pra escutar. Quando tem alguma coisa que te desse quadrado, assim, tu curte dividir com alguém. Eu converso bastante, assim, comunicação pra mim sempre me ajuda a ouvir a opinião dos outros, mas tendo o cuidado de continuar tendo a minha opinião. Claro. Mas poder pensar, olhar junto com alguém pra aquela provavelmente situação. essa outra pessoa viu alguma coisa que tu não tá enxergando e tá deixando passar, né? Sim. E eu gosto muito da ideia de que quando a gente tá passando por uma situação difícil, eu gosto de dividir. É o meu jeito. Eu também. Porque quando a gente tá com uma bagagem muito pesada, tu dividir ela alivia o peso, né? O que é muito importante também é tu dividir com alguém que vai ter a decência de não te julgar, que só vai te mostrar o caminho, né? Porque normalmente quando a gente pensa na palavra família, tu já pensa na palavra julgamento. Porque a família, ela cai em cima julgando. Não é? Pelo menos... comum. Parece que essa família tem um excesso de intimidade, né? Que às vezes as pessoas se sentem no direito de julgar de uma Agora forma, tu diz tudo, né? Lívia. E isso eu acho que é sinônimo assim, de invasão. E a Soninha falou, né, em algum momento sobre respeito, né? Parece que a família, nesse excesso de intimidade, parece que pode tudo e esquece que o outro é o outro. Se autocoloca permissões não dadas, né? Mas é a nossa história de impor limite, né? Sim, mas nesse caso que tu tá comentando é quando a pessoa ainda não percebeu, ainda não percebeu, tá porque tu tá ali no meio do... Tu sabe que tá tudo certo, né? Uma coisa que me assusta um pouco, assim, é que eu tenho casos de pessoas muito próximas que já se casaram, que já têm sua vida, sua família, mas que os pais ainda estão completamente dentro da casa. E que meio que mandam no casal, sabe? Isso aí é uma coisa que me assusta muito e eu tomo muito cuidado porque os meus pais costumam ser... Não sei se invasivos é a palavra, mas como nós temos uma relação muito legal... Presentes, vamos dizer assim. Presentes, exatamente. E a gente passa muito tempo junto, porque nós viajamos bastante juntos, assim, e quando eles vêm a Porto Alegre, eles ficam lá em casa. Então, nós temos um tempo de qualidade muito bom juntos, mas eu tomo muito cuidado para ser aquilo. Entendeu? Não para meu pai e para minha mãe tá quase dormindo na cama comigo e com meu marido, entende? Então, acho que eu tomo um pouco desse cuidado, mas eu vejo que muita gente não consegue dar esse limite. E o mais curioso, não é? É que quando a gente consegue impor os limites, as pessoas estranham. O que está acontecendo? Tu mudou. Ai, mas como ela tá dura? Ai, mas tu nunca foi assim. A gente tem que ser muito forte para sustentar aquilo no meio da família, não é? E tem uma outra situação também que gera muito atrito de família, é quando a família toda trabalha junto, empresas familiares. É bem complicado. Quando vem as outras gerações, não é? Porque daí tu não sabe onde que ter... Porque em casa eu vejo assim, porque eu já passei por essa experiência. Então, eu não sabia até que ponto que o jantar nós estávamos falando sobre a gente, sobre a empresa, sobre a família... Isso também aconteceu comigo e com a minha família, porque como a gente trabalha em família, e quem colocou o limite, por incrível que pareça, foi a minha filha. Por incrível que pareça, eu digo, porque isso deveria partir de nós, que temos mais experiência, não é? Ela que teve essa lucidez de chegar e dizer, vamos combinar uma coisa.
Saiu do trabalho, saiu do trabalho. Senão não vem mais aqui. Almoçar, jantar, fim de semana. É que senão o papo é sempre o mesmo, né? Porque senão é sempre a mesma coisa. É horrível. E tu, assim, melhorou sensivelmente quando a gente... E aí tá uma coisa super importante, Carmen, assim, quando a gente pode dar o limite, tu vê como melhoram as coisas. Com certeza. Né? Melhora, e às vezes a gente tem uma ideia de que eu vou dar um limite e vai haver um atrito, um rompimento. Agora me veio também uma ideia de uma palavra de pertencimento. Parece que se a gente vai dar um limite, é como se a gente fosse deixar de pertencer. Aí é que tá. E esse é o medo também, eu acho. Eu não dou limite porque eu tenho medo de não poder estar ali de novo, né? Isso. E na verdade, às vezes a gente testa o limite e vê que, bom, funcionou ou não funcionou. Claro. Mas eu acho que tudo é um aprendizado. Testar, pelo menos para quem está passando por situações difíceis, eu acho que testar atitudes diferentes, testar posturas diferentes e avaliar o resultado, porque a gente não sabe. Mas sabe que eu tive um caso com uma cliente minha, que houve uma situação bem delicada, assim, que era uma coisa até que eu tinha me esquecido e que agora eu lembrei para trazer para cá. Ela é uma mulher solteira, não tem filho na casa nem nada. Só que ela tem um contato muito forte com o sobrinho dela. É uma coisa quase meia... É esquisito, assim. Às vezes quase beira o absurdo, sabe? E ela é uma pessoa que ela tem uma condição financeira muito grande e ela sempre teve o hábito de tentar comprar as pessoas que estão ao redor dela. Com mimos... Ela exerce o poder dela dessa forma. Entendeu? Através daquilo. E esse sobrinho dela é uma pessoa bem complicada, ele vai fazer 18 anos por agora, assim, mas ele é um adolescente complicado, muito agressivo, aqueles que brigam na escola, bate no pai, briga com a mãe, umas coisas, tudo assim. E agora, esses dias, ela deu de presente para ele 10 mil reais. E não perguntou para a mãe, não perguntou nada. Ele estava se sentindo o rei da cocada preta. Quis cantar de galo, se sentiu grandão, poderoso, peitou o pai, brigou com o pai, bateu no pai, quebrou a casa, foi para a casa dela para poder, porque daí o pai estava querendo voar no pescoço dele, ele foi para... Daí sei lá, ele ia ter apoio. O apoio dela, que foi quem fez tudo isso, resumo da ópera. Aí a mãe do menino, que é irmã dessa mulher, olhou para ela e disse, não, a partir de agora vamos dar o limite daqui, não passa, eu não quero mais que tu conviva com a gente por enquanto, porque olha o que aconteceu tudo. Esse dinheiro, ele ainda é menor de idade, esse dinheiro devia ter passado pela gente, pelo nosso filtro, para ver se a gente não estava precisando, para depois passar para ele, se necessário foi. Carente, ela não fez isso até para ganhar o amor do menino, por ser... Ou para chamar a atenção de porque, todo o resto, né? De repente, ela compete com a mãe do menino pelo menino, não é? Provavelmente. Porque às vezes tem tias que criam os sobrinhos como filhos, principalmente aquelas que não tiveram filhos, elas dão aquele amor que ele dá para um filho, dá para um filho. Eu acho que esse é um exemplo, assim, acho que independente do contexto da história, eu acho que é um exemplo do limite, porque a gente tem que ver onde que os outros estão sendo tóxicos, talvez seja a palavra, a gente tem que ver onde que o outro está invadindo na nossa casa, né? Nesse caso foi no dinheiro, que é uma coisa muito comum, né? A gente tem que sempre saber identificar onde que estão os gatilhos. Principalmente, e eu acho assim que uma das coisas principais para a gente fechar hoje, essa questão assim de a gente ver o lado da gente, de querer colocar o limite, mas ver também como é que o outro vai receber aquilo, não é? Quais são as dificuldades que ele tem para receber aquilo. Eu acho que no momento que a gente exerce mais empatia pelo outro, uns pelos outros, a gente consegue uma convivência melhor. Né? Porque normalmente a gente vê só o lado da gente, tu acha que tu está sendo correto, mas o que será que leva o outro a agir daquela forma? Né? Então, para ser justo, nessa história toda de família, a gente ter a consciência e a certeza de que está fazendo certo, de repente, olhar também pelo lado do outro. Isso aí. Por uma convivência, né? É isso aí, gente. Isso aí. Então, ó,
Semana que vem a gente volta com mais um episódio. Não deixe de nos acompanhar. Gente, super obrigada por hoje e até lá. De pedir a ajuda de vocês. Gente, eu estou aqui em nome do Cantinho dos Anjos, que é uma ONG de animais, tá? De cachorrinhos, gatinhos, e que está precisando muito, muito da nossa ajuda. A Cantinho dos Anjos foi muito ativa na enchente que teve aqui no Rio Grande do Sul, resgatando mais de 300 animais. Qualquer ajuda é bem-vinda. Ração, sachê para gatos, cachorros, enfim, a ajuda que você quiser dar sempre é bem-vinda. Você pode ajudar também fazendo um Pix para Cantinho dos Anjos ou então indo no brechó ali na Protásio, esquina com a Silva Só. A Cantinho dos Anjos tem um brechó e esse brechó, toda a renda do brechó vai para a ONG, tá? Então você pode doar roupas, objetos de decoração, acessórios, sapatos, enfim. Você pode doar muita coisa para o brechó, porque a venda desse brechó vai direto para Cantinho dos Anjos. A gente não estaria aqui divulgando e pedindo a ajuda de vocês se a Cantinho dos Anjos não fosse uma ONG super séria e parceira aqui do Feminíssima. A Cantinho dos Anjos precisa da sua ajuda.